Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra, nos meus endereços telemáticos. Eu sempre transmito aqui a liturgia da palavra, é só você ficar atento, pesquisar nos meus endereços telemáticos, e nós teremos essa informação. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Então é fácil você chegar aos meus endereços. Nós temos o YouTube, Facebook, blog. É isso mesmo? YouTube, Facebook, blog e Instagram, ok? @Paulo Roberto Maciel 7919. Você digitando esse nome, com arroba e número, você vai chegar aos meus endereços, tá bom? Bem, vamos à liturgia deste vídeo. Eu quero que você preste atenção, porque se houver compartilhamento, mais pessoas vão ouvir a palavra de Deus. Você estará ajudando a salvar vidas. Então faça isso, compartilhe, inscreva-se, dê um like, ok? É um pedido, uma solicitação. Liturgia referente ao dia 15 de janeiro de 2024, segunda-feira, segunda semana do tempo comum na Igreja Católica. O ano é B, onde dá-se ênfase ao Evangelho de São Marcos, é o segundo do Novo Testamento. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui, olha, o verde. E no rito da celebração, nós temos a missa. Escolha o ofício do dia. Primeira leitura é a leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos do 16 ao 23. Deixa eu ver se já está disponível aqui para mim a primeira leitura para passar para vocês. Samuel 15, primeiro livro, versículos do 16 a 23, isso mesmo. Naqueles dias Samuel disse a Saul: basta, deixa-me dizer-te o que o Senhor me revelou esta noite. Saul disse: fala. Então Samuel começou: por menor que sejas aos teus próprios olhos, acaso não és chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel e te enviou em expedição com a ordem de eliminar os amalecitas, esses malfeitores, combatendo-os até que fossem exterminados. Por que não ouviste a voz do Senhor e te precipitaste sobre os despojos e fizeste o que desagrada ao Senhor? Saul respondeu a Samuel: mas eu obedeci ao Senhor, realizei a expedição a que ele me enviou, trouxe Agag, rei de Amaleque, para cá e exterminei os amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve das ovelhas e dos bois o melhor do que devia ser eliminado para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel replicou: o Senhor quer holocaustos e sacrifícios ou quer a obediência à sua palavra? A obediência vale mais que o sacrifício, a docilidade mais que oferecer gordura de carneiros. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Tu não és mais rei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, que leitura importante quando Deus rejeita o primeiro rei de Israel. Vejam, é o primeiro rei de Israel e Deus o rejeita por causa de uma desobediência.
Veja como é importante nós obedecermos àquilo que Deus nos determina, não é? Não podemos ficar agindo por conta própria, achando que não vai dar em nada, né? Vamos à segunda leitura. Aliás, é o Salmo responsorial, hein? Podemos cantar também, além de ler. É o Salmo 49 ou 50, dependendo se a Bíblia é a de tradução hebraica ou latina. Versículos 8º ao 9º, 16b, 17, 21, 23, refrão 23b. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Repitamos: a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso de novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e deste as costas às palavras dos meus lábios. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disso que fizeste, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo e manifesto essas coisas aos teus olhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é o que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Repitamos: a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Bem, eu estou pesquisando aqui no site novaalianca.com.br. Aqui nós temos, inclusive, a antífona da entrada, né? Que toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor do vosso nome, ó Altíssimo. É o Salmo 65, versículo 4. E aqui no site Nova Aliança tem também a coleta, a oração de coleta. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai clemente as súplicas do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos. Amém. Vamos agora aclamar e depois proclamar o Evangelho. O Evangelho é o escrito por São Marcos, capítulo 2, versículos do 18 ao 22. Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e intenções do coração. Ela julga os pensamentos e intenções do coração. Aleluia, 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 aleluia. Esse trecho da
aclamação é de Hebreus capítulo 4, versículo 12. Agora vamos ao Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, e depois eu tenho outras reflexões. Vinho novo em odres velhos é o título do comentário de Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Tudo começa com uma questão a respeito do jejum. Essa velha prática de abster-se dos alimentos por algum motivo especial, sacrificar-se, agradar a Deus, pagar pelos pecados, melhorar a saúde ou, modernamente, perder o excesso de peso acumulado pela gula. No episódio deste evangelho, os mais santos, entre aspas, os que jejuavam, ficam incomodados, talvez invejosos com os menos santos, entre aspas, aqueles que não jejuavam e estavam muito felizes em companhia do seu mestre, que, aliás, iniciara a sua vida pública com um jejum absoluto de 40 dias, conforme Marcos, capítulo 1, versículo 13. Claro que o entrechoque tem em seus polos extremos a lei e a graça. É bastante comum que os fiéis procurem por um formulário ou forma ou formato a ser seguido de modo a deixar contente e satisfeito o seu executor. É uma forma de cumprir a lei. Jejuar? Sim. Quantas refeições a menos? A pão e água? Os velhos estão dispensados? Quebrar o jejum é pecado? Nos domingos também? Em cima de uma coluna como os antigos estilitas? E lá vamos nós, enredados em uma espiral legislativa que dá origem a incontáveis tratados de espiritualidade, entre aspas. Na biblioteca, a estante sobre o jejum mede 45 metros. Ora, Jesus Cristo não veio aumentar a fome da humanidade, veio matar a sua fome. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. João 6, versículo 35. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João capítulo 7, versículo 38. As promessas messiânicas não falam de fome, mas de excelentes manjares e suculenta comida. Isaías 55. No mesmo capítulo, os famintos são convidados a comer sem pagar. Claro, não estamos desmerecendo a via ascética, que inclui os jejuns, mas que também chegou aos excessos de pôr cinza nos pratos para estragar o gosto dos alimentos que Deus nos dá. A lição de Jesus é outra: a vida cristã não se faz com remendos, pano novo em pano velho. Somos chamados a uma renovação constante que se torna impossível quando ficamos apegados a velhas fórmulas, enquanto o sopro divino quer impelir-nos delicadamente para as novas fronteiras, novos modelos. Se eu quiser permanecer como um velho odre, rugoso e encarquilhado, corro o risco de explodir com o vinho novo do Espírito Santo. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Enviai o vosso Espírito e renovai a face da terra. É o Salmo 104,
versículo 30. Agora vamos a uma reflexão que está no livro Igreja em Oração, Nossa Missa Dia a Dia. Olha essa reflexão do Evangelho aqui. É interessante. Mas eu obedeci ao Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 20. Mas eu obedeci ao Senhor. Palavras de Saul, hein? As leituras de hoje nos apresentam duas situações dramáticas. Na primeira, vemos Saul, que faz quase tudo o que Deus lhe pede, mas não obedece em algo fundamental, retendo os despojos que Deus lhe proibira. E Deus rompe sua aliança com Saul. No Evangelho, vemos Deus se comportando de modo diferente do que esperamos. Espera-se uma coisa e Deus faz outra. Por que os teus discípulos não jejuam? O modo de Deus agir em nossas vidas é, com frequência, muito diferente do que esperaríamos. Ele exige aquilo que nos parece supérfluo e mostra misericórdia para pessoas que julgamos inaceitáveis. Mas este é o nosso maior discipulado: dar testemunho do amor exigente e radical de Jesus para com todos e em nossa sociedade. Só assim seremos vinho novo em odres novos. É uma reflexão simples, mas interessante. Temos mais outra aqui do livro Deus Conosco, de 2023. Jesus enfrenta a oposição ao seu ensinamento. Ele é o vinho novo, que rompe as velhas estruturas caducas e que não geram mais vida. Elas não suportam a presença e o ensinamento de Cristo Jesus. Ele traz algo novo, transformador e que supera o ensinamento dos escribas e fariseus. Olhemos para nós, será que não estamos agarrados às coisas que não geram mais vida e não nos abrimos à verdade de Cristo agora, no tempo e na história? O jejum era manifestação de luto e de penitência. Havia um só dia de jejum obrigatório, mas gente piedosa acrescentava outros dias. Alguns até 2 dias por semana. Até aí tudo bem, o que não estava certo era querer impor isso a todos, como se fosse obrigação vinda de Deus. Nem estava certo imaginar que o jejum fosse a única maneira de manifestar a conversão e aceitar a salvação. O melhor é, na verdade, a caridade, que é o amor, e a prática de misericórdia. Mais uma reflexão do livro Palavra e Vida de 2013. Olha o que diz aqui. O Evangelho de hoje, o Evangelho que nós estamos aqui fazendo essa reflexão, Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22, gira todo em torno de uma novidade sobre Jesus, pois a pessoa que o escreveu tinha uma ideia clara. Com Jesus havia começado uma nova etapa na história da humanidade. Desse modo, junta à discussão sobre o jejum as questões sobre o remendo novo em pano velho e sobre vinho novo em odres velhos. Acentua, de todas as maneiras, o fato de que Jesus é o marco de um antes e um depois na história da humanidade. Quando uma pessoa se encontra com Jesus, o velho já não serve mais para nada e se começa a viver uma nova vida. Vinho novo em odres novos. Agora vamos aos santos do dia. Alguns santos em destaque, porque os santos são exemplos para nós. Santo do dia 15 de janeiro, São Mauro ou Amaro. Abade. Mauro ou Amaro. Era filho de um patrício romano. Foi confiado a São Bento de Núrcia, do qual era discípulo favorito. Tornou-se abade de Subiaco
e fundou um mosteiro na França. Nele se inspirou a nova congregação beneditina de São Mauro, exterminada na Revolução Francesa. Olha só o que a Revolução Francesa fez de mal. Você precisa estudar melhor vários autores para ter diferentes linhas de informação, tá? Tem gente que só sabe elogiar a Revolução Francesa, mas ela fez muito mal aos cristãos. Santo do dia 15 de janeiro, São João Calibita, monge. João, filho de aristocratas, viveu em Constantinopla no século V. Com apenas 12 anos, fugiu para um mosteiro dos assemitas, cuja regra de vida é o evangelho, que sempre carregam consigo. Após alguns anos, porém, começou a viver uma vida de mendicante, sem ser reconhecido diante da casa paterna. Santo do dia 15 de janeiro, São Paulo I eremita. Olha um xará de Paulo Apóstolo. Sabe-se pouco sobre a vida de Paulo I eremita, um dos primeiros eremitas cristãos. Ele viveu no Egito entre os séculos III e IV, mas fugiu para o deserto por causa da perseguição de Décio. Segundo a tradição, ainda existe em sua cela em um santuário diante do Monte Sinai. Ainda existe uma cela, olha só, uma cela onde ele ficou, ele morou em um santuário no Monte Sinai. Faleceu aos 60 anos de vida solitária. São Paulo I eremita. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que responde às nossas dúvidas no seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere, quando nós suplicamos algo. Eu já recebi muitos nãos de Deus. No momento eu fiquei meio atordoado, mas com o passar dos anos eu fui ver que aqueles nãos que eu recebi de Deus lá atrás foram a melhor coisa para mim. É verdade. Se eu tivesse recebido um sim, talvez eu não estivesse aqui para falar com vocês. É a análise que eu faço agora. Mas na época eu queria o sim. Mas não era o sim que era o melhor para mim. Deus é Pai. Pai celestial. Papaizinho do céu, Ele sabe o que é melhor para os seus filhos, suas criaturas. E agora do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizem os católicos, como sou eu. Eu digo Maranatá. E tem os nossos irmãos protestantes ou evangélicos que dizem Maranata. Maranatá, o Maranata, não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia Ele voltará e será o juízo final. Esteja pronto, meu irmão. Nessa vida transitória, efêmera por aqui, nós temos que reconhecer que Jesus é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus humanado que veio para nos salvar. Veio ser servo, humilde, sofrer, morrer na cruz por nós. E como Ele é Deus, ressuscitou, ascendeu ao céu e está lá como nosso mediador, como nosso sumo sacerdote, nosso irmão primogênito, esperando a nossa conversão para que possamos viver por todos os séculos dos séculos, pela eternidade com Ele. Com a visão beatífica de Deus, estaremos juntos com Maria Santíssima, São José, São Paulo, São Pedro, São João, São Mateus, São Lucas, São Marcos, São Judas Tadeu, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Calcutá, Santa Irmã Dulce. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.